Esse é o Democracia na Teia e hoje a gente está recebendo aqui com muito prazer o Caio Fábio. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Prazer foi meu. Prazer verdadeiro te receber aqui. Obrigado. E assim, eu queria começar te perguntando, é um tema que a minha cadeira na PUC foi durante 23, 24 anos, filosofia da religião, e o chamado paleocristianismo, o cristianismo antigo, sempre foi uma coisa que me interessou muito. Eu queria escutar um pouco, porque você conhece bem isso, inclusive hoje, qual seria a diferença entre o cristianismo de Jesus e o cristianismo de Constantino? E como que a gente vê isso hoje? O Evangelho de Jesus, porque cristianismo para mim está irremediavelmente vinculado ao que aconteceu do quarto século para cá. Então, eu trato o que aconteceu antes do quarto século como o Evangelho de Jesus e as comunidades que foram estabelecidas em torno dessa fé. E que tiveram matizes diferentes, houve sempre participação de grupos filosóficos que se fascinavam com a figura de Jesus e queriam trazer Jesus e embuti-lo dentro dos seus processos filosóficos, como os gnósticos, que foram os mais intensos no fazer isto, mas ainda assim tinha uma linha e tinha um espírito de simplicidade, de solidariedade, de compaixão, de resistência ao poder romano, a uma tentativa de manter a singeleza de Jesus no processo, com variáveis de compreensão e interpretação e de hermenêuticas diferentes, mas você tinha esse eixo de simplicidade até chegar ao quarto século, quando Lactâncio, o escriba de Constantino, que era cristão, viu na angústia constantiniana de não conseguir reunir o império que estava em esfacelamento, enxergou a possibilidade de que aquela fé de pobres e escravos, que estava capilarizada no império todo, fosse esse agente catalisador. Então, a partir daí, quando Constantino entendeu esse processo e a história da visão, sobre esse signo vencerás e tal, faz parte do marketing dessa história. Porque o que ele viu mesmo foi a estratégia de unificação de um império em estado pueril, o que evidentemente veio a acontecer, e a corrupção que se seguiu a isso foi imediata, porque eram bispos pobres que viviam e tinham que trabalhar para se manter, comunidades pequenas, que de repente, aos milhares espalhadas, norte da África, Palestina, Europa, toda aquela região, Ásia Menor, antiga. Pois bem, ele viu que havia uma coesão, que existia a possibilidade disso. E ele ofereceu o status dessa, não só coesão, mas dessa amplificação daquele tipo de poder e persuasão. E foi aí que a coisa toda virou o que nós temos hoje. Desandou. Desandou completamente, de modo que o que se chama de cristianismo, para mim, é o pior inimigo do Evangelho. Jesus nunca teve um inimigo mais visceral, mais profundo, mais intrínseco, mais infiltrado nas células. Quer dizer que do se Jesus viesse hoje, do que o cristianismo. Se Jesus viesse hoje, ele falaria dos cristãos desse universo aí, como ele falava dos fariseus? Falaria, e ele não teria absolutamente nada a ver com o cristianismo. Até porque Jesus não criou nenhuma religião, nunca quis criar nenhuma religião. Ele criou uma espiritualidade para ser vivida em qualquer lugar, sem templos, sem santuários, sem o sagrado, sem chãos benzidos, sem lugares historicamente memoráveis para serem objeto de peregrinação, não escreveu nada, não pediu que se escrevesse, era completamente louco no sentido de qualquer perspectiva de continuidade, porque ele disse, meu Pai vai mandar o Espírito Santo e ele vos lembrará tudo quanto vos tenho dito. Você veja o nível da basicalidade. O Espírito Santo sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai.
E durante quase 4 séculos, 3 séculos e pouco, esses discípulos de Jesus viveram nesse espírito, com erros aqui e ali, com desvios, com exageros, com coisas diferentes, mas o espírito da simplicidade estava presente. Primeiro templo construído e dedicado ao Deus de Jesus já é obra de Constantino, e muitos dos templos pagãos romanos, quando Constantino validou o cristianismo, esses templos foram apropriados. A Santa Sofia é maravilhosamente linda, né? Linda. Apesar de estar associado a essa coisa. Mas eu queria te perguntar, Caio Fábio, e quando a gente passa para hoje aqui, 2 coisas. Como é que essa hermenêutica que você faz aí, histórica, como que você passa ela para o movimento cristão hoje? Ou evangélico, cristão, católico? Como é que você poder fazer um cristianismo hoje, ou não um cristianismo, uma vida segundo o Evangelho de Jesus. Uma espiritualidade segundo Jesus. Uma espiritualidade segundo Jesus. Hoje, a diferença dela para o que seria esse cristianismo institucional constantino. Como que se vê isso hoje? Olha, deixa eu começar um pouco antes. Você mencionou a palavra hermenêutica. Eu digo há muitos anos que a grande confusão do cristianismo, como ele foi a criação da Bíblia. Foi pegar o Velho Testamento dos judeus e juntar com uma coletânea de 4 evangelhos, que, a meu ver, foram razoavelmente bem escolhidos para retratar coerentemente a vida de Jesus. Um fala de Jesus para o outro de uma maneira coerente, mas o imperador Constantino deu a eles a possibilidade de reunirem essa coletânea, essa biblioteca, Biblos, incluindo os livros que eles escolheram do Velho Testamento. Só que isso criou uma leitura esquizofrênica, porque o que se ensina no Velho Testamento não tem praticamente, absolutamente nada a ver com o que Jesus ensinou, praticou, gestuou e disse que era. Então, para mim, se o sujeito quiser ficar agarrado com o texto inteiro da Bíblia, ele deve e pode ler o Velho Testamento, mas se ele não tiver Jesus como chave hermenêutica para ler o Velho Testamento, saem as maiores barbaridades daí. Então, o problema começa com a Bíblia e, em segundo lugar, com o fato de que eles querem ter uma hermenêutica de natureza aristotélica que os permita ler de Gênesis a Apocalipse e criar sistematizações. Sim. Essa sistematização é a grande corrupção de todas as coisas, porque Deus fica com a cara da seleção que o teólogo ou o doutrinador faz, juntando as coisas que se assemelham. Aí criam-se doutrinas que são bíblicas e não tem nada a ver com Jesus e com o Evangelho. Então você acha que, na verdade, seria melhor uma hermenêutica em que partisse de Jesus para trás? Sim, é a única possível. Ou então você não pode se dizer cristão. Sim. Você tem que se dizer qualquer outra coisa. E a igreja evangélica no Brasil é uma igreja do Velho Testamento. Ela é uma igreja de Moisés. Tipo universal do Reino de Deus. Claro. E a igreja católica, num certo sentido também. Até a liturgia ainda é a liturgia do templo judaico, israelita, de Salomão, de Herodes o Grande. Todo o processo litúrgico é uma absorção. Então você acha que eles atenuam a ruptura que Jesus faz? Totalmente. Eles não só atenuam, mas eles eliminam, eles acabam. A pessoa mais desagradável no ambiente evangélico, vamos falar só do Brasil, é Jesus. Eu já ouvi o Macedo me dizer, uns 20 e tantos anos atrás, a gente conversando, e eu perguntei a ele, por que você faz tudo tão errado? E ele não me disse que não era. Ele me disse, eu creio que o que você faz está certo, mas não dá certo. O que você faz está certo, mas não dá certo. E aí ele disse, aqui na minha igreja está proibido ficar falando de Jesus, de cruz,
de sacrifício, de solidariedade, de renúncia, de todas essas coisas, porque isso só gera gente pobre. Então, Caio Fábio, você falava da Jesus de certa forma, mal-vindo no ambiente evangélico, do estilo universal e outras. E em quase todas as denominações. Assim, a impressão que eu tenho, às vezes, é de que, no caso, por exemplo, da Universal e de toda a construção do templo, existe uma espécie de busca do caráter mágico do Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento é um Deus que opera mágicas assim, e grandiloquentes. Pela mecânica da barganha. E você tem assim, para o sol, para tomar Jericó, você tem a história da travessia do Mar Vermelho e tal. Jesus, no sentido que haveria uma espiritualidade, baixa institucionalidade, como você descrevia, o movimento de Cristo visto dessa forma, ele não seria condenado a ser pobre materialmente? Absolutamente, completamente pobre. Isso é um problema, digamos assim, para o mundo em que a gente vive. Para o mundo que a gente vive. E quem faz a escolha de andar com Jesus tem que aceitar essa ruptura. Não dá para servir a Mamon e a Deus, foi o que Jesus disse. Então Jesus deixou muito claro que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. O poder que ele daria não seria poder do status quo, nem de qualquer política de qualquer natureza, era o poder que emanava do interior, da resplandecência da vida, do amor, da sinceridade, da justiça do reino de Deus, que transcendia em muito a dos escribas e fariseus e a do Império Romano. Então, as pessoas estavam sendo chamadas, aquelas que iam crendo, não para se alienarem, porque Jesus disse, por outro lado, vós sois o sal da terra, mas para se diluírem na sociedade humana. Mas assim, os seres humanos normalmente sendo uma espiritualidade, então não dá poder. Sim, mas os seres humanos em geral, quando você estuda a antropologia da religião em geral, não só no campo cristão, há sempre uma busca por parte do homo religiosos, como falava o Mircea Eliade, uma espécie de teologia retributiva, quer dizer, que alguns podem chamar de barganha, quer dizer, eu faço isso, em troca Deus me dá aquilo. E essa lógica retributiva aparece até no mecanismo kármico. Eu sou mal aqui, crio um karma, sofro lá, e o contrário é a mesma coisa. Opera, de alguma forma, a lógica retributiva nessa forma de espiritualidade cristã ou não? Do cristianismo. Do que você fala do cristianismo verdadeiro. Do cristianismo verdadeiro, não. Não. Porque está tudo baseado em graça. Então. Em graça. Graça, favor e merecido. Só que essa graça, favor e merecido, ela é transformadora. Se você entende que existir é graça, que o universo é graça, porque é criado ex nihilo, logo é trazido do nada, ele não tem mérito fenomenológico para existir, tudo é graça. Mas essa graça tem que frutificar. Como ela é graça que se derrama sobre mim, mas ela não é um conceito, ela é entendida como espírito, vida. Ela produz transformação, e essa transformação é frutificante em todos os sentidos. Mas não há uma barganha, porque o princípio da barganha é quebrado já na ideia e na certeza de que, se vem de Deus, não pode ter sido porque o meu mérito trabalhou nesse processo. E não é uma eleição para alguns, é um derrame extravagante de bondade para todo mundo, em qualquer lugar. E no meu caso especificamente, a minha tese de ordenação ao ministério presbiteriano foi a salvação fora da religião. A vida inteira eu enxerguei que a religião era um empobrecimento absurdo. Religião no sentido institucional, eclesial? Em qualquer sentido, porque a própria ideia de religião é do homem se religando a Deus. E no Evangelho é Deus vindo ao encontro do homem, o processo é invertido. Então, e como fica a tua origem presbiteriana
o caminho da graça. Eu já esperava que você trouxesse a graça como oposição a toda forma de teologia retributiva, mas como é que fica a teoria da predestinação para você? Para mim, sendo você de origem presbiteriana. Isso para mim e nada é a mesma coisa, porque foi uma doutrina trazida por pessoas que creram por razões diferentes nela, mas que eram seres de física newtoniana. Então, para mim, a física quântica acabou com essa história de predestinação, porque passado, presente e futuro estão em estado de simultaneidade. Sim. Então, essa designação linear da predestinação. Você tem um Deus lá atrás que aponta, aquele ali, tira para cá, tira para lá. Isso tudo morreu à luz da realidade e já tinha morrido nas Escrituras. Como Jesus disse quando os fariseus perguntaram a ele aquela pergunta cretina, eles que não criam em nada transcendente, os saduceus, não criam em nada transcendente, vieram com aquela história. Havia uma mulher entre nós que casou com um homem morreu. A lei de Moisés diz que o irmão tem que assumir essa mulher para suscitar descendência. E assim eram 7 irmãos, ela casou com os 7, os 7 morreram. Na ressurreição dos mortos, ou na transcendência, ou na outra dimensão, de quem ela será mulher? Aí Jesus disse, vocês erram tanto, não conhecendo nem a Escritura, nem o poder de Deus. Nessa outra dimensão, a animalidade não tem essa perspectiva, é um estado de transcendência para além do animal, do casar, do dar-se em casamento, do processo evolutivo. Dessa matemática, desse instinto de posse. Tudo isso faz parte do que não será. Agora, vocês erram não conhecendo a Escritura, porque lá está dito, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, quando todos eles já eram mortos e nenhum deles é tratado no passado, mas sim no presente, porque para Deus todos vivem. Ora, isso é de uma atualidade extraordinária do ponto de vista do significado da física contemporânea a respeito do tempo. Então a predestinação se origina também numa época em que só se podia pensar em Deus a partir de lógicas bem lineares. Sei. E que ficaram para trás. Eu penso nisso com as mesmas categorias com as quais eu penso nas tábuas de pedra de Moisés, como Paulo diz em 2 Coríntios 3, aquilo tudo foi quebrado, era uma glória desvanecente, era o ministério da morte, como eles chamam. Agora, as coisas estão sendo escritas nas nossas consciências, é uma espiritualidade, é um novo significado, não está fora, está gravado dentro, tem que estar gravado dentro. Então, eu comparo isso assim, porque eu também leio Paulo tendo Jesus como chave hermenêutica. Eu não uso Jesus como chave hermenêutica só para ler o Velho Testamento. Sei, mas eu leio Paulo a partir de Jesus, então se Paulo passa pelo critério de Jesus, fica. Se Paulo não passa pelo critério de Jesus, para mim sai. Ele vira, de alguma forma, constantiniano. Assim. De modo que Jesus é chave hermenêutica, nesse meu olhar, para tudo. Não só para ler a Escritura, mas para olhar e examinar a vida. E tudo fica tão absolutamente conectado. Quanto mais a ciência cresce, para mim, mais o Evangelho se rejuvenesce e se reatualiza então, dia a dia. Então, você acha que em algum momento a ciência marcha? Estou pensando que na Idade Média você tem, num dado momento, uma grande polêmica entre aqueles que seguem Aristóteles e aqueles que acham que o Aristóteles vai, de alguma forma, esculhambar a recepção do cristianismo no mundo latino. Então, tem aquela polêmica da chamada dupla verdade. Então, a Tomás de Aquino, na direção da Igreja Católica, vai dizer que não, é uma verdade só, seguindo Agostinho, porque é um Deus único, e outros, como o próprio Brabant, filósofo aristotélico, vai dizer não, talvez exista a verdade do intelecto e a verdade da fé. Então você acha, Caio, que em algum momento ciência e fé se encontram? Acho que portanto, Agostinho tinha razão, a verdade só? Eu acho que doutrina e ciência não se encontram.
Mas fé e ciência não se separam. Sim. Se você entra para fazer uma tentativa de conciliação da ciência com os dogmas da religião, aí então esse é um projeto que já nasceu morto, porque ambos os ambientes são dogmáticos, o da religião bastante, o da ciência nem tanto, mas também um pouco. Agora, o que eu vejo que é inevitável e é uma verdade só, porque se há Deus e Deus criou todos os universos e dimensões possíveis, isso tudo tem que ser coerente com o ensino de Jesus. Não dá para ter uma esquizofrenia de nenhum nível. Tem que haver uma unidade crescente. E o que eu vejo é o seguinte, é que a ciência está evoluindo espiritualmente muito mais do que a religião. A ciência caminha cada vez mais na perspectiva de entender limitações de si mesma e tem sido extremamente mais humilde do que a religião. E justamente por isso ela está crescendo em percepção muito mais do que a religião consegue acompanhar. A humildade é uma virtude epistemológica fundamental. Porque a humildade, humus, úmido, tudo isso é o que é um ser aberto para ser emprenhado, para ser fertilizado. Então, sem humildade, você não cresce em dimensão nenhuma, porque você perde o poder de ser emprenhado pela verdade, porque você fechou o útero com o dogma. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, mudando um pouco de assunto, mas não mudando. Gente, o Brasil nos últimos anos, e o debate político trouxe muito à tona a figura do evangélico. Seja lá o que for esta figura do evangélico, né? Trouxe muito à tona, inclusive associado à imagem de um certo, digamos, reacionarismo de comportamento, um acirramento de posições que nós poderíamos considerar aparentemente contrárias à espiritualidade de Jesus que você está falando. Como que você vê o papel hoje de um cristão no debate e na vida política brasileira? E quando eu digo cristão, eu estou dizendo um cristão não constantiniano. Como é que fica isso? Porque a maior parte das pessoas, na tua apresentação, veem os cristãos como cristãos seguidores de Constantino. Como que você vê? Como que você enfrenta o preconceito contra o evangélico hoje no Brasil? Olha, eu criei, eu digo eu, com alguns amigos, mas eu estava à frente e fui o propeller principal do processo, a Associação Evangélica Brasileira em 1991. Por causa disso, os evangélicos não tinham um centro de convergência, completamente pulverizados. O que não fosse cristão nem espírita era evangélico por exclusão já. E o Macedo já tinha surgido e feito muitos filhotes disso que está aí. Eu reuni os líderes que eu considerava sérios dos evangélicos e aí me surpreendi, porque 70% de todas as lideranças e de todos os corpos denominacionais quiseram se associar àquela época à EVB por uma razão. Eu disse a eles, olha, se nós não definirmos hoje qual é o significado de ser evangélico no Brasil, o que será evangélico dentro de 20 anos no Brasil, o representante, o dono da sigla, a referência, o emblema, o estandarte, será o Macedo, será universal e tudo o que a eles venha a se assemelhar. O que aconteceu? Foi, desculpa, mas foi uma profecia de uma precisão absoluta. Quando eu vi, em 1998, aliás, em 94, o Macedo fez coisas horrorosas, era aquele escândalo, e todo dia era uma pocilga a respeito dos evangélicos sendo divulgada. E era verdade no Macedo e nos derivados, tanto quanto era verdade na maior parte dos evangélicos do país, que gostavam naquele tempo de me ter como representante, porque eles diziam, você é a nossa melhor cara, ou seja,
Eu falando de Jesus, era a melhor cara que eles tinham para a sociedade, mas eles mesmos não queriam o evangelho de Jesus, e sim as práticas de barganha, porque era onde a grana vinha. Uhum. E quando eu vi, e eu chamei para a gente, nós escrevemos uma declaração junta, histórica, importantíssima, definidora. E eu disse, agora está na hora de separar os meninos dos homens. Uhum. Eu quero ver quem é que tem coragem para assumir isso, porque, do contrário, em 20 anos, a sigla é do Macedo. E quem tiver vergonha na cara não vai saber nem onde se enfiar. Aí eu comecei a ver o pessoal pular fora. Não, assina você nos representa, essa coisa toda, porque... E quando eu comecei a apertá-los, eles diziam, eu não posso assinar esse documento, é todo certo. Do ponto de vista do Evangelho, ele está todo coerente. Esse é o problema. Mas nós não vamos assinar, senão a gente perde dinheiro. Sim. Porque o nosso povo só entende a linguagem da barganha e da troca. Então nós não podemos assinar esse documento. Foi quando eu decidi que eu iria deixar o movimento evangélico, que com efeito aconteceu em 98, para eu poder ser evangélico segundo o Evangelho de Jesus, e também tirar o conforto deles. Porque enquanto eu estava dentro daquilo, era uma convergência total para todos os grupos, o que dava um conforto enorme, porque para fora eu apresentava a cara do Evangelho de Jesus, enquanto para dentro eles viviam no espírito da barganha. Quando eu rompi, em 98, foi com essa consciência também, de que a única melhor e possível coisa que eu pudesse fazer na minha geração, neste país, era ser um evangélico segundo o Evangelho, rompido com o processo corruptor do Evangelho constantiniano praticado no Brasil. E você acha que funcionou? Não vai... Não para você, pessoa, mas funcionou em termos do combate à marca evangélica. A marca evangélica vai continuar... universal. Vai continuar crescendo, é um McDonald's, é um Burger King, é um negócio desse. Mac Jesus. É, Mac Jesus. Vai continuar crescendo, porque a estupidez não cessa, não é? Então, cada vez tem gente nascendo para ser estupidificada nesse processo. Mas o que eu estou fazendo não visa essa geração, eu estou trabalhando para os meus netos, eu estou trabalhando lá para frente. Vai chegar uma hora, e num certo sentido já chegou, em que todos os filhos e netos dessa pastorada que lidera essa coisa toda, eles me assistem todo dia, recorrem a mim todo dia, eles estão aprendendo uma outra espiritualidade porque eles não aguentam mais. Quase toda família de pastor tem um gay, tem uma filha lésbica, que são esmagados lá dentro no evangelicalismo constantiniano. Sim. E no Evangelho de Jesus são acolhidos. Uhum. Então, vai ser, à medida em que o tabu for rompido de dentro para fora, pela eclosão dessas novas gerações, haverá muito mais gente, como tem havido crescentemente, gente procurando o Evangelho primitivo de Jesus. Você veja que a segunda maior denominação do Brasil hoje, a primeira é a Assembleia de Deus, Convenção Geral, a segunda são o que os evangélicos chamam de os desigrejados. Sei. Que são mais ou menos 16 a 17 milhões de gente que saiu das igrejas, mas continua mantendo a fé, e eu pastoreio a maioria dessas pessoas. E o caminho da graça é isso. O caminho da graça caso desse... É uma alternativa para as pessoas irem, embora eu não chame ninguém para o caminho da graça, porque o caminho da graça é pequeno demais para lidar com essa multidão toda que já existe e virá. Eu estou estimulando todos os dias, essas pessoas a começarem o que eu chamo de reuniões singelas do Evangelho, que são reuniões em casa, famílias, comunhão, vínculo, para a origem, para a simplicidade de Jesus. Se o Evangelho não carrega o poder espiritual e a simplicidade de Jesus, ele não serve para nada, como Jesus disse. Se o sal não se dissolver, o problema do cristianismo é que ele não quer se dissolver. E Jesus disse que o que fosse igreja dele teria que se dissolver como sal. E ele foi claro, quando ele disse, o sal no sal para nada presta,
senão para criar um monturo. Um monturo. Então o cristianismo é um monturo desse sal. E a verdadeira espiritualidade é o que não se vê. São aqueles que vão se dissolvendo na sociedade. Então deixa eu voltar para a resposta política. Eu conheço e vejo e estimulo alguns indivíduos a entrarem na política sem nome, sem bandeira, sem signo de nenhuma natureza religiosa, para carregarem essa espiritualidade e tentarem se dissolver no ambiente político. E aí, sem partidarismos de nenhuma natureza, eu acho que na política brasileira atual, a pessoa que melhor representa esse espírito é a Marina Silva, que é uma cristã, é minha vizinha, minha amiga, eu sei de quem eu estou falando, não é uma estranha de mídia para mim, é uma pessoa com quem eu oro. E é uma pessoa que tenta viver essa espiritualidade, se diluindo em todas as correntes da sociedade. Quem designa a Marina como evangélica toda hora é a mídia ou os inimigos dela, porque ela mesma não faz essa apresentação com nenhuma ênfase. E toda vez que ela menciona, eu digo, olha, não faz isso não, porque está trabalhando mais contra ti do que a favor. Porque os evangélicos institucionais, constantinianos, nunca vão te aceitar. Nunca. Por mais que você seja da Assembleia de Deus, você é uma pessoa que está traindo a causa das banalidades dogmatizadas pela religião. Você trai. Você está interessado no mundo, no planeta, em meio ambiente, em sustentabilidade, em qualidade de vida, em melhorar indiscriminadamente tudo. Você não se põe nunca como despachante da religião em nenhuma perspectiva para cuidar dessas causas prioritárias. Isso não existe para você. A prioridade é a causa humana. Então você nunca vai ser entendida por essa geração. O público que vai gostar de ti provavelmente já vai te ver idosa demais para poder participar do processo, mas esse não é um tempo para você. Nesse tempo você tem que se assumir como uma profetisa, uma profeta daquilo que não será entendido agora, só será compreendido depois. Então você acha que a gente pode chegar numa era como essa mais para frente? Eu acho que nunca... uma visão escatológica da história. Nunca sem a presença do cristianismo constantiniano, ou do islamismo radical. Constantiniano, de alguma forma. Constantiniano também. A gente não vai se ver livre disso. Essa coisa, como eu disse, tem sempre gente nascendo para manter viva. E que precisa dessa mecânica básica e barganhenta. Mas quanto mais o mundo evolua, quanto mais ateus houver no mundo, melhor para o Evangelho. Melhor para o Evangelho. Porque, na realidade, Deus não existe. Deus é. Então, Deus não está aberto, Deus não é matéria de discussão de nenhuma natureza, de constatação, de palpabilidades, de demonstrações, de nada. Então, ele não existe, porque ele não está, em momento algum, em lugar nenhum, para ser provado, demonstrado ou apresentado. Então, quanto mais, por exemplo, o mundo quântico se desenvolva, mas as pessoas entendem o não existente que é. Agora, a religião é toda newtoniana, nas suas palpabilidades, nas suas obviedades, no universo fixo, no que não muda. E o Evangelho é extremamente quântico, está em movimento. Eu, quando estudo mecânica quântica, física quântica, eu me deleito, porque parece que eu estou lendo um texto do Evangelho, com a espiritualidade do Evangelho. E o Evangelho diz que Deus não está nem aí para ateu, para se preocupar com ateísmo. Deus quer saber se o ateu dá fruto de amor, de bondade, de justiça, de verdade, de humanidade. Esse é o homem criado para ser de Deus. Mesmo que ele não confesse o nome de Deus, ele confessa Deus na existência dele pelas práticas dele. A religião é que quer que o cara assine um papel e diga: Deus existe. Deus não existe. Não assine o papel. Deus Obrigado, Caio. Foi um prazer te escutar. Um prazer meu. Eu espero Muito que a bom. gente se encontre muitas outras vezes. A gente vai se encontrar. Obrigado. Amém. Obrigado. Vamos retomar daí. Peraí. Adorei essa história do ateísmo final aí.